A paz do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um vídeo tratando de um assunto que tem gerado um pouco de polêmica a respeito da salvação. Muitas pessoas, elas discutem, eu sou calvinista, eu sou de Armínio, e João Calvino é que tinha razão, Armínio é que tinha razão. Aí uns dizem, a salvação se perde. A salvação, se você pecou, você corre o risco de ir para o inferno se você não se arrepender. Se você cometer tal pecado, você vai para o inferno. Você vai perder a sua salvação. Outros já dizem que a partir do momento que você entregou a vida para Jesus, você não perde a sua salvação. Eles alegam, quem salva? É Deus quem salva? Se é Deus quem salva, você não pode perder a salvação, porque é Deus que salva. É Deus que te deu esse presente. E isso tem gerado muita discussão. Eu queria deixar um pouco de lado Calvino, Armínio. A Bíblia diz que em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Calvino, Armínio são seres humanos, são pessoas que marcaram um tempo, estudiosos da palavra de Deus, mas que conhecem em parte. Ninguém tem o conhecimento completo da palavra do Senhor. E eu ouvindo tanto pessoas que tinham um tipo de posicionamento, quanto outras pessoas que tinham outro tipo de posicionamento, buscando em Deus, orando, lendo principalmente, mais importante do que ouvirmos o que as pessoas têm a dizer, é você ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer e ler a palavra de Deus. E lendo a palavra de Deus, eu cheguei à minha conclusão a respeito da salvação. E aí, salvação se perde? Vamos ver o que a Bíblia diz. Primeiro eu gostaria de ler Hebreus, no capítulo 10, versículo 24 em diante, diz assim: consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Aqui no versículo 25 de Hebreus 10 diz que nós devemos fazer admoestações uns aos outros. Que tipo de admoestação? Ele está dizendo que essa admoestação, essa exortação, esse alerta, ele é importante porque o dia se aproxima, o dia final, dos tempos finais, o dia que Jesus volta para buscar a igreja, se aproxima. Então, devemos fazer admoestações. Qual tipo de admoestação? O versículo 26 começa assim, com a explicação. Por quê? Porque junto e sem acento. Esse é português. Isso significa algo explicativo. Aqui é algo que está trazendo uma explicação. Por quê? Olha a admoestação aí. Se vivermos deliberadamente, ou seja, voluntariamente, de forma consciente, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Quem é que fez sacrifício pelos nossos pecados? Jesus Cristo. Então ele está falando de algo ligado à crucificação. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador preste a consumir os adversários. Agora, ele está falando de juízo. E aí no versículo 27 e 28, quer dizer 28 e 29, ele vai fazer uma comparação da antiga aliança com a nova aliança. Porque muitas pessoas, hoje nós não temos mais um tempo a gente não está mais no tempo da lei, não. Hoje é graça, e graça, como se a graça fosse aí, uma carta branca para nós vivermos no pecado. Então, olha só o que ele está dizendo aqui para os cristãos. Entenda que a epístola aos Hebreus foi escrita para os cristãos hebreus. Não foi escrito para um público fantasma, um público que não estava fazendo parte ali dos irmãos que tinham convertido ao cristianismo, os hebreus que tinham se convertido ao cristianismo. Aí está dizendo aqui o seguinte, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ou seja, entristeceu o Espírito Santo.
ultrajou, ofendeu o Espírito Santo, profanando o sangue da aliança, fazendo pouco caso daquilo que Cristo fez por ele na cruz, vivendo deliberadamente, voluntariamente, de forma permanente no pecado. E ele está falando do cristão, porque ele continua: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Então, irmãos, olha só, vamos analisar, depois você tira as suas conclusões. Vamos analisar o texto aqui primeiro, né? Ele está fazendo uma comparação da antiga com a nova aliança. Ele está dizendo que aquela pessoa que faz pouco caso do sangue de Cristo e entristece, ofende, ultraja o Espírito da graça, essa pessoa está cometendo um pior pecado daquele que rejeitou a lei de Moisés. Irmãos, essa expressão ultrajou o Espírito da graça me faz lembrar de um contexto de Mateus capítulo 12, que fala sobre a blasfêmia ao Espírito Santo. O que é uma blasfêmia ao Espírito Santo? Jesus ele alertou, lá em Mateus 12, depois você leu lá o capítulo 12, as blasfêmias cometidas contra o Filho do Homem serão perdoadas, mas a cometida contra o Espírito Santo não será perdoada. Irmãos, o que seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Quando Jesus ele veio, antes dele se revelar, na época em que Cristo veio na plenitude dos tempos, conforme Gálatas fala, o apóstolo Paulo em Gálatas diz que Cristo veio na plenitude dos tempos, existia uma expectativa messiânica, onde os judeus eles viviam na expectativa de que o Senhor Deus ele iria levantar o Messias para libertar a nação de Israel do jugo de Roma. Eles esperavam que o filho de Davi viesse como um libertador, assim como Davi libertou na época dele, dos filisteus, e foi conquistando e libertando seus inimigos. Eles estavam na expectativa messiânica. E porque havia promessa do Messias, da descendência de Davi, levantaria um. Moisés também, ele diz que o Senhor Deus iria levantar um profeta semelhante a ele. E havia já as promessas do Messias, Gênesis 3,15, primeira promessa, da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E havia essa expectativa messiânica. E os judeus, havia ali os fariseus, os saduceus que compunham o sinédrio. Eram como se fossem fiscais da lei. Havia naquele tempo os rabinos, que eram quem ensinavam a lei. Mas havia os fariseus que fiscalizavam se estava havendo cumprimento da lei por parte do povo. E os fariseus ali, os estudiosos, os escribas, os fariseus, os saduceus, eles chegaram a uma conclusão, que quando o Messias viesse, para que pudessem identificar quem seria o Messias, ele iria cumprir alguns sinais. Por exemplo, eles diziam que o Messias ele iria purificar um leproso, porque um homem comum, se ele tivesse contato com um leproso, esse homem ficaria imundo. Mas somente o Messias poderia ter um contato com um leproso, e em vez do Messias ficar imundo, o leproso ficava limpo. Somente o Messias, o enviado da parte de Deus, poderia fazer tal milagre. Por isso, quando Jesus ele cura o leproso, ele fala: vai e mostra-te ao sacerdote. Jesus ele trazia evidências da identidade dele. Também diziam que somente o Messias poderia abrir os olhos de um cego de nascença. O cego de nascença, havia uma crença naquela época que ele era um amaldiçoado por Deus, porque ele nasceu sem poder enxergar. Então Deus o amaldiçoou no ventre da mãe dele e somente Deus poderia reverter essa situação. Então a cura de um cego de nascença também seria um sinal messiânico do Messias, e Jesus também opera essa cura lá em João capítulo 9. Eles também diziam que o Messias ele iria ressuscitar um morto, porque só Deus pode dar a vida. Então somente o Messias, o enviado da parte de Deus, poderia conceder novamente a vida. E eles diziam também que o Messias iria expulsar um demônio mudo surdo, porque os judeus eles praticavam o exorcismo naquela época, e eles faziam um ritual de exorcismo, onde eles ungiam com óleo, liam um salmo, e depois eles perguntavam ao demônio o nome deles, porque o ato de saber o nome
significava domínio sobre aquela pessoa, baseado naquilo que Adão fez, dar nome aos animais. Então, Adão dominava sobre os animais. Quando você pega o Antigo Testamento, algumas passagens que o anjo do Senhor aparece, né, ali nós sabemos que é Deus ali aparecendo, o anjo do Senhor, quando ele aceita a adoração, né, ali o Senhor se apresentando naquela forma. O anjo do Senhor ele aparece e as pessoas perguntam: Manoá, pai de Sansão, qual é o seu nome? Ele: por que você pergunta meu nome, que é maravilhoso? Né, Jacó, ali, né, qual é o seu nome? Só te solto quando você me abençoar. Ele não falou o nome dele. Ele não disse para Jacó o nome dele, ele disse: não, aqui quem tem domínio sou eu. Você chama Jacó, você será chamado Israel. Eu mudo seu nome, eu tenho autoridade sobre você, não é você que tem autoridade sobre mim. Então existia essa crença que a pessoa, para exercer domínio sobre outra, ela saberia o nome dessa outra pessoa. E para exercer domínio sobre os demônios, teria que saber o nome do demônio que estava ali na vida daquela pessoa possessa. Então eles diziam que somente o Messias também poderia expulsar um demônio surdo-mudo. E nesse contexto de Mateus capítulo 12, Jesus ele expulsa um demônio surdo-mudo. Então Jesus ele estava dando claras evidências de sua identidade. Os fariseus, os escribas, eles não eram pessoas inocentes, pessoas que não conheciam as Escrituras. Eles conheciam, eles diziam que o Messias iria operar tais sinais e eles estavam vendo estes sinais se cumprindo na vida de Jesus. Só que era difícil demais para eles reconhecerem. Eles até estavam vendo, mas eles não queriam dar o braço a torcer que aquele Galileu, né? A Galiléia ficava no norte ali de Judá, nesse nordestino com sotaque galileu, filho de carpinteiro, que não fazia parte, não tinha estudado nas escolas rabínicas, que chegou até lá e não fazia parte deles, mas que andava com publicanos, que conversava com meretrizes, que liberava perdão sobre pecadores. Esse homem era o Messias. Isso mexia com a vaidade deles, isso mexia com todo o sistema de crença, com todo o sistema religioso, com todo tipo de preconceito. Um homem que não se adequava à tradição dos anciãos, que comia sem se lavar, porque não se submetia à tradição de homens, que não entrava no sistema, mas que muito pelo contrário batia de frente com o sistema, não entrava no joguinho deles, mas denunciava o joguinho deles. Esse homem era o Messias. Eles não queriam reconhecer, e aí eles olham para Jesus expulsando demônio, mudo, surdo, e aí as pessoas: quem é esse que opera tamanhos sinais e maravilhas? Estava evidente ali que o Messias estava diante deles, mas eles preferiram dizer: não, esse expulsa demônio por Beelzebu, porque Beelzebu está dentro dele. Então eles, de forma consciente, eles rejeitaram a Jesus Cristo. Embora conhecessem as Escrituras, embora estavam vendo os sinais se cumprindo na vida de Jesus, eles de forma consciente, eles rejeitaram aquilo que eles estavam enxergando com os olhos, aquilo que eles estavam vendo diante deles, e eles preferiram dizer que aquilo era obra demoníaca, em vez de acreditar que o próprio enviado de Deus, o Messias, estava diante deles, porque os sinais estavam sendo cumpridos. Jesus, numa ocasião, não curou apenas um leproso, ele curou 10. Vá lá e mostre seu sacerdote, ofereçam a oferta, né? Então estava muito claro, e eles deliberadamente, voluntariamente recusaram reconhecer que Jesus Cristo era o Messias. E aqui, essa palavra de Hebreus está dizendo que depois do pleno conhecimento da verdade, versículo 26, meu irmão, depois você confere o que eu estou falando na Bíblia. Não tem um preconceito, não. Não, porque eu sou calvinista, então eu já tenho opinião. Irmão, seja biblista. Né? Vá na Bíblia. O Calvino conhece em parte, o Armínio conhece em parte. Eu não estou puxando para lado nenhum. Eu estou querendo estar aqui na Bíblia. Né? Aí ele diz, deliberadamente vivermos em pecado, depois do pleno conhecimento da verdade. Aquilo que estava acontecendo com os fariseus, eles já estavam tendo pleno conhecimento da verdade. Vendo em Cristo o Messias, os sinais messiânicos se cumprindo. Ele está dizendo, já não resta sacrifício pelos pecados. Aí você pode dizer, pastor, mas esses daí que conhecem a verdade, nunca de fato abraçaram a verdade, nunca de fato foram cristãos, nunca se converteram. Espera aí, vamos para a Bíblia.
Hebreus, capítulo 6. E antes de você falar alguma coisa aí, não, porque esse de Hebreus capítulo 6 fala, então não pode ter apelo na igreja quem quer voltar para Jesus. Antes de você chegar a essas conclusões aí que não pode ter apelo quem quer voltar para Jesus, ouve aqui que nós vamos falar aqui. Depois você dá aí o que você acredita. Depois você fala o que você acredita. Mas ouve aqui primeiro aqui. Vamos ouvir. Vamos julgar aqui segundo as Escrituras. Esquece o que te ensinaram a respeito de um, de outro, de tradição, e veja a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui. Nua e simples aqui, exposta aqui diante de ti. Hebreus 6:4. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Está dizendo que essas pessoas aqui que preencheram esses requisitos aqui e caíram, essas pessoas elas não serão renovadas para o arrependimento, porque isso é impossível. Vamos ao texto. Renová-los para o arrependimento. Eu só posso renovar algo que já aconteceu. Então, em primeiro lugar, já tinha havido arrependimento. Pastor, mas esses aqui eram apenas frequentadores de igreja. Quem frequenta igreja dá aleluia, dá glória a Deus, dá paz do Senhor, né? Pega lá os tique cristãos, né? Mas nunca foram crentes, eles nunca foram crentes. Será, meu irmão? Vamos ao texto. Vamos ao texto. É impossível, versículo 4, é impossível, pois que aqueles que uma vez, em primeiro lugar, foram iluminados pelo Espírito Santo, a obra do Espírito Santo trazendo iluminação, trazendo consciência. O Espírito Santo é quem convence da justiça, do pecado e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, Jesus falou. Do pecado, por quê? Porque não crê em mim, João 16. Espera aí. Então houve um convencimento, uma iluminação da parte do Espírito Santo, para que não houvesse mais o pecado da incredulidade, porque foram iluminados e depois provaram o dom celestial. Provaram o dom celestial. Que dom é esse? Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Salvação e fé para a salvação não vem de nós, é dom de Deus. É um presente dado por Deus. Quem salva? Deus salva. Mas o que eu vou fazer com o presente que Deus me deu? Se eu te dar um relógio, você é livre para usar esse relógio ou jogar fora. Deus nos deu livre-arbítrio. O que nos torna responsáveis por nossas atitudes é o livre-arbítrio que Deus nos deu. Então, foram iluminados e provaram o dom celestial. Provaram esse dom. Esse provaram aqui é a mesma palavra em Hebreus capítulo 2 que diz que Jesus provou a morte. Jesus, ele morreu assim, só assim, de leve, ou ele morreu mesmo? Tem como morrer de leve, irmão? Então esse provaram aqui, né? Não, porque provaram, vocês quase foram salvos, mas não foram. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Não força a barra para poder querer adequar a Escritura à sua crença, ao calvinismo, ao arminianismo. Pelo amor de Deus. Somos nós que temos que nos adequar à Escritura, à palavra de Deus. Né? Provaram a mesma palavra lá que Jesus provou a morte, Hebreus 2, lê lá Hebreus 2, né? E provaram o dom celestial, o dom, a salvação é dom de Deus, não vem de vós, é dom de Deus, é fé para a salvação, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Meu Deus do céu, tem como eu participar do Espírito Santo? O Espírito Santo está em mim e eu não ser salvo? Se tornaram participantes do Espírito Santo, da obra de santificação. Quando eu peco, o Espírito Santo me incomoda. Essa obra que o Espírito Santo faz em nós, né? Esse processo de santificação, eles provaram isso também. Então eles foram iluminados, eles receberam a salvação, o dom celestial, participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus. Provaram, degustaram, se alimentaram dessa boa palavra.
se alimentou da palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se alimentaram dessa palavra. E os poderes do mundo vindouro, não apenas da palavra de Deus, mas experimentaram o sobrenatural de Deus na vida deles. Irmãos, esse homem ele chegou num nível alto dentro do cristianismo, experimentando tudo aquilo que Jesus tinha para ele, e tem para ele, melhor dizendo. Experimentou tudo. Não foi uma pessoa que entrou, ouviu a palavra e desviou, não. É uma pessoa que experimentou de tudo ali no cristianismo. Os poderes do mundo vindouro, o agir sobrenatural do Espírito Santo, os milagres, os dons. Foram participantes e caíram. Olha só, eles provaram de tudo ali dentro da presença de Deus e caíram. Aí eu te pergunto, caíram de onde? Uma pessoa que nunca foi salva, ela pode cair? Ué, o sujeito está frequentando uma igreja, nunca firmou, tá ali na igreja, frequentando. Aí você vê essa pessoa vivendo no pecado, você vai falar que essa pessoa caiu? Não, só pode cair, meu filho, quem é salvo. Caiu de onde? Caiu da posição que estava. E caíram. A palavra é clara. Sim, é impossível que essa pessoa que experimentou de tudo isso, é impossível renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, ou seja, eles reconheceram a verdade, como os fariseus reconheceram, viram a verdade, mas escolheram viver deliberadamente no pecado. A consciência deles foram cauterizadas, e essa pessoa, ela não tem mais a vontade de andar com Jesus, de seguir a Jesus, de se submeter a Jesus, porque essa pessoa está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. E quando há essa resistência à obra do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence daquilo que Cristo fez por nós na cruz, está ligado? Está ligado a cruz, o Espírito Santo, o Calvário, está ligado à obra do Espírito Santo. Não tem como separar. O Espírito Santo que convence do pecado. Por quê? Porque não crê em mim, não crê naquilo que eu fiz. Irmãos, essas pessoas caíram. Eu não estou dizendo que você que está em Cristo, que guarda sua fé, que anda na presença do Senhor Jesus, que se arrepende dos pecados, não estou dizendo que você vai perder sua salvação, não. Se você entregou sua vida para Jesus, se você está em Cristo, nenhuma condenação há sobre a sua vida. Mas uma pessoa que experimentou tudo isso que nós lemos aqui, mas rejeitaram, caíram, resolveram lá, como nós lemos em Hebreus 10, vivendo deliberadamente, voluntariamente, de forma permanente no pecado. Essa pessoa está fazendo pouco caso daquilo que Cristo fez, da crucificação de Cristo. Essa pessoa, isso é uma blasfêmia contra aquilo que Cristo fez. É impossível renovar uma pessoa dessa para arrependimento, porque ela ultrajou o Espírito da graça, que nós lemos lá em Hebreus 10. Então leia essas passagens. Entenda uma coisa, no Evangelho de João há algo muito interessante no capítulo 2, Evangelho de João capítulo 2, que diz o seguinte: quando Jesus ele transforma a água em vinho, versículo 11 diz assim, ó, com esse deu Jesus princípio aos seus sinais, em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Início do ministério de Jesus, ele está dizendo, os seus discípulos creram nele. Aí você chega no versículo 19 de João 2, diz: Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referiu ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Se você ler o Evangelho de João, você vai ver sempre essa palavra, e creram nele. Creram nele. Esse creram vem de uma palavra grega, pisteu, que significa uma ação contínua. Crendo. Quando Tomé diz, se eu não tocar nas feridas dele, se eu não colocar o dedo de maneira nenhuma, acreditarei. Está lá pisteu. Essa palavra grega é crendo, é uma ação contínua. Irmãos, é o viver pela fé, não é um momento de fé, não é um momento que eu levantei a mão, aceitei Jesus, entreguei a vida para Jesus e depois eu deixo isso de lado, volto a viver deliberadamente o pecado, e que eu acho que eu sou salvo, porque eu não sou salvo se eu viver dessa forma, não. Eu sou salvo por
crer em Jesus e continuar crendo nele, em estar em Cristo, em estar com a minha vida coberta pelo sangue de Jesus, porque eu estou debaixo da cobertura dele, porque eu sigo a Jesus, porque eu caminho com ele, porque a obra do Espírito Santo é feita na minha vida de santificação. Quando eu peco, eu não tenho prazer no pecado, mas eu clamo pelo perdão, eu clamo pela misericórdia, eu clamo pelo sangue de Cristo que me purifica de todo pecado. Jesus diz que só não há perdão para um pecado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E você viu aí na palavra o que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo ilumine a sua mente e te conduza a toda a verdade. Toda a verdade. Que você não queira adequar a palavra de Deus à doutrina de homem, mas que você possa adequar a sua fé, a sua crença, aquilo que a palavra de Deus diz que é verdade. Que Deus te abençoe, ilumine seu coração. Eu espero ter contribuído para a sua vida, ter sido um instrumento de edificação para a sua vida. Eu também não sei tudo, em parte conhecemos. Quem sou eu? Quem sou eu para achar que eu sei tudo? Mas pela misericórdia do Senhor, a cada dia mais eu tenho aprendido um pouco, com humildade, buscando ouvir posições diferentes, não sendo uma pessoa preconceituosa, me abrindo para o crescimento, me abrindo para o conhecimento, buscando em Deus e buscando que o Espírito Santo testifique em meu espírito aquilo que é a verdade vinda dele. Que Deus te abençoe, que você possa também buscar a testificação do Espírito dessa palavra que eu trouxe para a sua vida, não para confrontar doutrina, não para confrontar posição teológica, mas para expor a verdade, a palavra de Deus diante de você. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.